Aí ganhava para cuidar do café. E toda a família tinha toalha em volta da casa, como um pomar, o galinheiro, a criação de porcos, né, para a sua própria subsistência. E a fazenda, na época, tinha a criação de gado, o qual todo mês se matava uma quantia de garrotes e era distribuído aos colonos. E nós não tínhamos essa época de venda. Minha avó distribuía gratuitamente a época de carne, o arroz e feijão, eles tinham uma certa parceria. Eles plantavam, eles davam tanto para a fazenda e um tanto para a subsistência deles. Agora o forte, que era o café e o gado, era somente dos meus avós. Então o colonato é uma combinação de 3 formas de pagamento. Pagamento pelo trato do café, pela colheita e terras cedidas para uma própria subsistência do colono. Então, rapidamente, uma cidade muito nova vai se tornar um centro importante, um centro urbano muito importante no início do século XX. Na época de 1830, eles já iniciaram com a mão de obra italiana, né? Não pegaram a época da escravidão. Inicia-se com os italianos e mais tarde também entram algumas famílias japonesas. Eu nasci no Japão, chamado Saitama-ken, com dia 21 de outubro de 1924. E vim para o Brasil com pais, irmãos, desembarcou no Porto Santos. Chegamos no Santos dia 29 de outubro. E no dia seguinte, que dia 30, então nós pegamos trem, naquela época, trenzinho, e chegamos no estação chamada Canaã. Depois tinha um caminhão da fazenda que estava esperando, pegamos nós, foi para colônia do fazenda
cria essa infraestrutura, porque tem a riqueza do café. Então a riqueza do café dá sustentação, mas ela não pode ser caracterizada apenas pelo café, né? E isso que é fundamental para o futuro que ela vai ter ao longo do século XX, enquanto o café vai porque não dá para esperar muitas vezes vamos dizer assim, o poder público agir. Ao contar a história do café, é preciso passar por Ribeirão Preto. O café trouxe a indústria, não é? O café trouxe a inovação de ideias. O café trouxe a globalização comercial. O café trouxe a internacionalização do Brasil. O café trouxe o relacionamento comercial, cultural com vários países da Europa, assim como Alemanha, França, Itália. Nós nos vinculamos comercialmente, culturalmente e através do café. E ao contar a história de Ribeirão Preto, é preciso passar pela história do café. Porque foi através do café que nós trouxemos os imigrantes. A maior parte italiana, outra parte alemã, outra parte português, outra parte espanhol. Fora os sírios libaneses que vieram para cá e os africanos que vieram para cá. Esta não é uma história de versão única, assim como nenhuma história é. A trama é tecida ao longo do tempo e os fatos evidenciam as contradições sociais. Junto com o processo de industrialização, de urbanização e todas as transformações do próprio capitalismo que vão acontecendo no Brasil no século XIX, vão despontando também as contradições de classe. Bom, a dita modernidade, ela não chega em Ribeirão Preto na velocidade dos trilhos da Mojana, né? Ela vem com uma figura fáustica, uma figura maravilhosa dos cafés, dos bulevares, da energia elétrica, da própria ferrovia, né? Tudo isso patrocinado